Imagine se alguém colocasse um chip inserido na sua coluna vertebral e, com isso, fosse possível consertar alguns probleminhas físicos e, ao mesmo tempo, dominar a sua mente. Pois é, essa é a resenha do filme Upgrade 2018. Vamos ver o que o filme revela? Por falar não tem a ver com o filme, embora a ideia saia por aí, imagine se injetassem alguma coisa em você, tipo uma injeção, onde várias coisas como nanorobôs estivessem inseridos, partículas metálicas que carregam até mecanismos de transmissão para o seu DNA de códigos e produzisse alguns genes específicos, ou até então dominasse o seu sistema da sua coluna vertebral, o teu sistema nervoso, e entrasse até o cérebro. Bem, isso seria muito fácil de fazer o que a dominação do ser humano, e já existem vários projetos nisso, e muitas publicações a respeito, que eu estou falando sobre isso no curso Reset, o grande reinício de nossas vidas, falando algumas informações de banco de dados de publicações mostrando partículas magnéticas que estão possíveis de serem inseridas, até de carregar partes ou sistemas ligados a vírus, sendo até como algo como vacinas. Estou dando uma dica para você pensar, ok? Então isso tudo está inserido na ideia de que é possível dominar a sua mente quando se insere um input de informação e que o seu organismo, então o seu corpo físico, fica submetido à comunicação externa e se torna um meio recipiente de comandos que o seu cérebro conectado obedece. Você se tornaria mais um zumbi do que qualquer outra coisa, um corpo exercendo comandos externos e não internos de você mesmo. Pois é, então vamos ver o que a resenha do filme diz. Então, Upgrade é um filme de ação, segundo umas resenhas cyberpunk de 2018, escrito e dirigido por Lee Whannell e estrelado por Logan Marshall Green, que é um ator que eu acho muito bom e bem carismático. Eu gosto de atores carismáticos e que tem mais do que 2 ou 3 expressões faciais, que é o caso dele. Embora ele fique boa parte do filme com o olho arregalado assim, mas tudo bem. Beth Gabriel e Harrison Gilbertson, entre outros atores, todos são bons nesse filme. O filme segue um tecnófobo, ou seja, alguém que gostava de coisas antigas, na verdade é só isso, e ele reformava carros antigos, em quem então é implantado um chip que permite controlar o corpo depois que ele foi atacado juntamente com a sua esposa e ficou paralisado. Depois de estrear em 10 de março de 2018 na South by Southwest, Upgrade foi lançado em 1º de junho de 2018 nos Estados Unidos pela OTL Releasing e em 14 de junho de 2018 na Austrália. Então, o roteiro é mais ou menos assim, vou fazer uma discussão um pouquinho mais longa, cortando umas partes detalhadas em excesso, para que você possa ter uma visão do filme, caso você não tenha assistido. Então, se você não assistiu, tá cheio de spoiler, porque para explicar o que eu vou explicar no final e dizer o que importa para você compreender que tem a ver com o nosso momento presente e o nosso futuro, eu tenho que desenvolver o filme tal como ele é. Então, se você não gosta de spoiler, para aqui e vai assistir o filme e volta, né? Então, esse filme está disponível em várias plataformas e não é difícil até baixá-lo pelo torrent, quem gosta de fazer isso. Então, vamos falar de Gray Trace, traços cinzas. Gray pode ser com cinza, pode ser em inglês com A ou com E, que você encontra as 2 versões, dependendo muito do dicionário que você olhar. Então, traços cinzas, traços de cinza. Já vou explicar isso para vocês. Gray Trace, que é o nome do personagem, um mecânico que reformava carros antigos, pede a sua esposa Asha. Isso também já vou te explicar. O nome dela é A-S-H-A, Asha, uma funcionária de uma empresa de tecnologia, para ajudá-la a desenvolver um carro reformado para um cliente, que é Aaron King, um renomado inovador de tecnologia, tipo Elon Musk. Então eles fizeram Aaron, não Elon, nesse caso King, né? Um renomado inovador de tecnologia. Sei. Mas aqui não se explora muito nesse filme o perfil dele, a não ser umas pitadas. O foco aqui é no personagem principal,
e na sua luta contra o tal chip implantado. Ao visitar sua casa, Aaron revela sua última criação, um chip multiuso chamado STEM, S-T-E-M, STEM, que é o termo que vem do termo que se usa na biologia e na parte genética e, obviamente, desenvolvimento de embriões, stem cells, que são as células tronco. O lance desse stem, né, o termo em si, é para puxar, assim, o termo, de novo, da origem. Parece que eles estão com uma mania, porque stem cells seria as células tronco, as células da origem, da genética daquele ser humano que carrega toda a informação de um princípio de sua ancestralidade para aquilo que ele é geneticamente agora. Então, esse stem seria a fonte primordial desenvolvida de um novo serzinho baseado em inteligência artificial que quer se fundir com o ser humano, né? Então, anota essas palavrinhas e, de novo, a consideração, como eu já venho falando em várias resenhas, do conceito desde Dark para Tenet, essa questão da origem, né? Então, insistindo muito com isso, eu venho explicando para os meus alunos que raio de origem é essa, e vai ser necessário um novo curso para eu poder posicionar um ângulo de visão fundamentado nisso que estão nos levando e conduzindo a humanidade, que eu vou dar uma pitadinha aqui, mas obviamente aqui não é o lugar para desenvolver um conceito desse. Eu vou falar um pouquinho só da Asha, que vem do zoroastrismo, esse termo que é a chama sagrada do zoroastrismo, uma religião da antiga Pérsia, e que o conceito é bastante interessante, eu já estudei isso em alguns cursos meus e eu gosto de utilizar esse conceito. Então vem do profeta Zoroastro, ou Zaratustra, como até o próprio Nietzsche gostava de falar em seu famoso livro, né? Assim falou Zaratustra, aliás, altamente recomendado para aqueles que gostam de ver uma filosofia que acende a chama, literalmente, que acende a acha. Então, ele era o profeta de Ahura Mazda, o deus daquele conceito. Eu não vou entrar tanto nisso, sim, mas o que mais me interessa aqui, que então esse Zoroastro era um profeta supostamente do século 7 a 6 antes de Cristo. Não se tem certeza disso, a discussão é grande, mas essa é uma referência quase contemporâneo de Ciro Grande, Dario I, então que vai até o século 6 antes de Cristo, aproximadamente. Então o significado de Asha é bastante complexo, porque seu significado depende do contexto em que é usado. Então, é a chama divina, a chama sagrada. A palavra Asha é interpretada de várias maneiras, como verdade também, a ordem, a justiça, a retidão, a piedade, porque a Asha é a purificação das coisas, onde, através do seu processo, leva para um estado de tendência para a verdade, a justiça, a perfeição. Por isso, Asha é uma qualidade inseparável de Deus. Ahura Mazda, que é o mestre de Asha, ou seja, o seu Deus, então, representava essa própria chama. E ele também é o seu próprio criador, onde ele prevalece, Asha reina. Asha é a divindade em si mesma. Asha torna as coisas bonitas. Asha torna as coisas perfeitas. Vou fazer uma parêntese aqui, quem está me acompanhando em cursos, pelo menos em todos os webinários que eu tenho feito nos últimos 2 anos, pelo menos, consegue entender o símbolo do A e o V, que eu costumo falar o tempo todo, que está presente, e até o X, que eu costumo falar e apresentar vários significados dessas letrinhas, e o A certamente está ligado ao fogo sagrado de Asha, de uma forma assim sagrada, onde esse A salienta, então, aquilo que depois acabou incorporando certas representações de outras religiões e símbolos e signos de outras religiões, que depois virou, inclusive, a Cabala judaica, principalmente a Cabala luriânica, que utiliza conceitos da Shekinah, ou seja, o sagrado feminino. Então, muito desse sagrado feminino e esse A veio do zoroastrismo, que é anterior, porque essa discussão de datas
sob Zoroastro pode ter até 1000 anos de diferença, o que eu acho que deve ser mais próximo da verdade. Diria que Zoroastro pelo menos tem uma prevalência de 1200 anos antes de Cristo, pelo menos. Mas essa é uma discussão. Então esse fogo sagrado, essa divindade que tem características femininas, depois foi levado para essa parte metafísica do judaísmo que se transformou a cabala, por exemplo, a luriânica, que é o caso específico. Uma longa história que eu explico em detalhes em variados cursos que tem a ver com o que está acontecendo agora na humanidade, que é a trazer de volta a chama feminina para que o Messias possa surgir na Terra. Então, não é à toa toda essa feminilização que está acontecendo na humanidade. Alguns acham isso bonito, mas tem o seu lado bonito, mas tem o seu lado de manipulação para levar para um outro lugar que nunca é o equilíbrio. Entenda bem isso. Segundo algumas considerações, Asha é uma das razões pelas quais o mal se afasta do domínio de Deus. Asha torna o mal fraco. Asha deixa Arimã, que indefeso, que seria a versão da polaridade oposta do mal, digamos assim. Deus atinge seus fins da maneira mais infalível por causa de sua Asha. Todos os locais rituais do zoroastrismo são considerados Ashas santificados. A chama sempre está acesa e são os rituais da chama que eles fazem. Eles são realizados de forma ordenada de acordo com um procedimento estabelecido. Portanto, realizar um ritual de acordo com as escrituras significa colocar a Asha de Deus em ação e trazer ordem e santidade para todas as nossas vidas. Entre os Ameshs Pentas, ou seres universais, Asha é personificada por Ashavarishta, que representa as qualidades da verdade, imparcialidade e justiça no plano espiritual e o elemento do fogo no material. A palavra Asha deriva da raiz Artha, que significa certo ou verdadeiro, da qual também é derivada a palavra em sânscrito Rtartha, que é esse som Rta, que denota o mesmo conceito também encontrado no próprio hinduísmo. Assim como Deus cria Artha na tradição védica para sustentar os mundos e estabelecer o Dharma, a lei correta, o zoroastrismo também cria Asha para sustentar toda a criação e estabelecer a retidão. Então você tem aí a ideia de onde tem aquela tocha da liberdade, aquela tocha olímpica, tudo isso está relativo a esse passado da humanidade com esse tipo de significação, nesses grupos secretos que acabavam utilizando esses simbolismos e esses signos, que ao mesmo tempo eram colocados de forma velada, passando para a humanidade de uma forma, em casos americanos, mas por detrás os grupos que criaram esses símbolos são até hoje os que comandam a humanidade e usam essa simbologia, muitas vezes e mais frequentemente de forma invertida. A criação de Deus é um processo ordenado do qual ele traz vários mundos e seres de uma forma sequencial e os estabelece no espaço e no tempo, em uma hierarquia significativa e gerenciável. É como produzir uma sinfonia melodiosa a partir de elementos díspares da música e criar um sentimento de unidade. Em contraste, então, Arimã ou Angira Mainyu, qualquer coisa assim que se fale pronúncia, o espírito maligno representa o caos e a confusão, Truj. Ele se opõe à Asha porque não pode prosperar nela. Por isso, ele sempre tenta perturbar os elementos e a vida das pessoas, desequilibrando. Então, você está vendo aqui que no zoroastrismo você tem uma dualidade bem separada. E a única síntese disso é o próprio Deus Ahura Mazda. Mas, se você olhar um vídeo meu recente, aliás, 2 vídeos que eu coloquei sobre a filosofia hermética de Hegel, grande filósofo e mestre dos Iluminatus, digamos assim, ele simplesmente colocava uma visão diferente, em que nada existe separado e sim uma coisa está inserida na outra. Assista esses 2 vídeos que você vai entender, são exatamente os 2 anteriores em data
a esse aqui de hoje. Portanto, você vai entender que na história da humanidade, a grande maior parte das religiões se representa dessa forma dual, o bem e o mal. Poucas vezes surgiram ou religiões ou filosofias, os gnósticos, dependendo do ramo, enxergavam, dependendo de região, ramo e época, enxergaram isso ou separado e junto, ou junto também, da forma que Hegel também extraiu esse conhecimento de um passado gnóstico da humanidade. Mas, continuando, essa visão é muito interessante porque tem a ver com a maneira como o cérebro da humanidade atual está trabalhando, ou isso ou aquilo. Nós estamos num manejo tão dual, tão divididos entre esquerdas e direitas, entre religiões que brigam entre si. Essas polarizações só servem para uma coisa: quebrar, separar e dominar. Então, aqueles que dominam o nosso mundo se aproveitam dessa polarização. Então, essas religiões, embora tenham uma metafísica bonita por debaixo, como essa história toda acha que é muito bonita, diga-se de passagem, tem muito mais em volta disso, leva as pessoas a um conceito de batalha entre dois lados. E isso é muito útil, porque as massas cegas enxergam a batalha como uma razão de vida, uma jihad, que é ligada à vontade divina, e não entendem que os espertos se utilizam disso para que a população, os povos, de acordo com a região e conceitos, façam o serviço para eles, que é o que de novo está acontecendo com a humanidade. Então, essa dualidade, essa batalha entre o bem e o mal, que é bem também do zoroastrismo, é uma batalha entre a ordem e o caos. Então, as pessoas acabam sendo jogadas nisso, seja pela religião, seja pela política, seja pela biologia, pela saúde, como estão fazendo agora, enganando drasticamente a humanidade e levando-a à morte extrema, não para salvá-la, embora clamem que sim, e sim para matá-la, através de uma promessa de salvação. Então, assista o curso Reset, o grande reinício de suas vidas, que você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, continuando aqui com o zoroastrismo, de acordo com os ensinamentos do Zoroastro, os seres humanos devem estar cientes dos perigos representados pelo mal em um mundo caótico e se esforçar para trazer ordem e equilíbrio em suas vidas, realizando boas ações e vivendo em retidão, pois a ordem está enraizada na retidão, porque as pessoas possam manter o mal sob controle. No reino físico, então, acha representado pelo fogo. O simbolismo é compreensível porque, na escuridão, o fogo torna as coisas visíveis e significativas para que possamos dar-lhe sentido e agir de acordo. Então, de acordo com os princípios zoroastristas ou zoroastrianos, o fogo tem a capacidade de purificar as coisas e torná-las verdadeiras e divinas. Bom, não só lá tem esse conceito, mas em muitas outras fontes, inclusive místicas e esotéricas. Aí os alquimistas também vieram com essa história toda. Então, o fogo é usado em rituais de sacrifício por causa de sua natureza para santificar as coisas, e é por isso que agora está tudo pegando fogo. Na Austrália, Amazônia, né, lá na Califórnia, e agora do lado do Muro das Lamentações, as árvores pegaram fogo, como por uma mágica divina. Isso tudo está sendo feito exatamente porque eles querem santificar as coisas, os donos do mundo estão fazendo tudo de propósito, não é natural, para que possa criar o caminho para esse falso Messias vir. Então, os sacrifícios humanos que estão acontecendo, essas batalhas, essas guerras, essa fraudemia, tudo isso criado de propósito para gerar o que eles chamam, em termos do sacrifício, a pira sacrificial, a chama sagrada, o fogo sagrado, inclusive, não é à toa esse monte de vulcões entrando em erupção. Os donos do mundo já têm um domínio sobre a natureza e podem fazer essas coisinhas aumentar ou diminuir facilmente através de tecnologias. Eu já contei um pouco disso em alguns cursos, de como eles fazem isso,
e isso pode ser pesquisado e você vai encontrar por aí. Então, o fogo também é um símbolo de luz e vida, onde eles existem, a ordem, beleza e a presença de Deus. Essa é a parte bonita. E antigamente o fogo era usado para provar a culpa ou inocência de alguém e estabelecer a verdade e a justiça, e com todas as distorções, como é o caso de queimar as bruxas e que não eram bruxas e que eram pessoas que não interessavam ou que não obedeciam e por aí vai. O fogo tem a capacidade de afastar o medo do mal e da escuridão, que simboliza o caos e a confusão de nossas mentes. Mais uma vez, é com o fogo que a Ahura Mazda acabará de destruir o seu antagonista Arima e sujeitar todos os malfeitores à punição do dia do julgamento. Então, isso tudo que veio do zoroastrismo foi incorporado no judaísmo, foi incorporado dentro do próprio catolicismo, cristianismo, que virou catolicismo, e depois até no islamismo. Então, você vê que é um copy-paste alterado o tempo todo e segue uma mesma base de origem. Então, tanto persa como também algumas coisas vindo, que é a região entre Irã e Iraque, que a gente divide hoje em nações, foram, na verdade, uma região só, povoada por povos que foram originados no início, pós-dilúvio, e trouxeram de volta a história da humanidade como andamento. Essa é uma longa colocação que está no curso da verdadeira história da humanidade, mas que basta uma pitadinha aqui para instigar a sua mente. Então, nós vamos voltar aqui para o filme, para você entender que Asha, então, ela acaba sendo morta, ela mal participa do filme, ela é sacrificada logo no início, para que surja um nascimento de um novo ser. É isto que você tem que entender. Então, não é à toa todo esse zoroastrismo que eu coloquei para você. E nascimento desse novo ser é uma luta entre o bem e o mal. Por isso que esse ser que é o protagonista do filme se chama Grey Trace, cinza, traços de cinza, porque dentro dele não há nem a luz, que seria branco, que seria uma representação da chama da luz, e a outra, ou então a luz como toda luz branca, porque é exatamente o aspecto de todas as cores juntas que se torna a luz branca, todos os raios coloridos se transformam no tom do branco, que é exatamente essa fusão de todos os raios. E aí você tem a falta da luz, que então seria chamado da escuridão. A fusão entre a escuridão e a luz se torna os gradientes de tons de cinza, entre o mais claro e o mais escuro. Então, o que acontece com Grey? Ele era uma chama de luz, um ser bom, recebe então um golpe do destino, né, que você já vai ver, e se transforma em tons de cinza. Agora você entendeu o nome dos dois, porque esse simbolismo é muito importante para você entender o que eu vou falar no final, ok? Então, Gray e a Asha estavam voltando para casa num carro que dirigia sozinho, voltando da casa ali do magnata Aaron, né, que tinha apresentado um chip para eles, que era esse chip que poderia fazer essas coisas fantásticas implantada na coluna vertebral, e eles sofrem um acidente de carro e o carro começa a dirigir, já estava dirigindo sozinho, mas dirigindo fora da rota, e vai até uma área perigosa da cidade, onde o carro chega até a sofrer um acidente, e lá eles são atacados por vários seres, homens, né, que acabam matando Asha, sem motivo, sem sentido, e atirando bem na coluna cervical, na parte cervical do Gray, deixando o tetraplégico. Assim, Gray volta para casa meses depois, em profunda depressão, cuidado pela sua mãe Pamela, que aparece só assim cuidando do filho, como faria uma mãe. Note bem que nenhum personagem realmente importante nesse filme, a não ser o próprio Grey Trace. Então, a morte de Ash é a incapacidade dele, né, de se mexer, e a própria detetive que entra no meio, que é uma tal de detetive Cortez, em identificar os que fizeram isso, com uma grande dificuldade, levam o Gray a uma profunda depressão. Aí ele tenta se suicidar e depois no hospital, numa dessas situações, entra novamente o Aaron, que é esse magnata da tecnologia que tinha criado aquele chip,
e oferece ao Gray o implante de stem na sua coluna vertebral, né. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é interessante passar essa informação, para que vocês entendam a construção do filme num simbolismo, é sobre a casa de Grey e a casa de Eron. A casa de Grey é uma casa futurista, é um tanto quanto confusa, um tanto quanto escura, né, cheia de materiais, tecnológicos envolvido, então, que obviamente estando um pouco no futuro, eles tinham estalava o dedinho, acendia a luz, tinham um auxílio de inteligência artificial na casa, né. Mas todas as 2 lembram uma caverna, principalmente a casa de Eron, que você tinha que descer. Então o fato de descer as escadas e ir para o submundo é obviamente um outro simbolismo, então esse Eron mora em algo que se remete a uma caverna, a descida ao submundo, aonde Asha e Grey vão para serem submetidos às vontades de uma coisa que leva à escuridão, para então levar a um processo que o filme talvez tenha uma segunda parte, não te dá uma luz no final do túnel do que acontece lá e nós vamos discutir. Você deve estar se perguntando por que então Eron escolheu Grey para fazer isso com ele, né? Porque não foi por acaso, tudo foi feito de propósito, que você vai entender. Talvez Eron tenha escolhido, ou o próprio Stan, sobre o domínio de Eron, que é o que você já vai conhecer, tenha escolhido Grey porque ele tinha um aspecto de homem-povo superficial, mais bruto. Ele não estava num nível de ser mais tecnológico, mais desenvolvido. Uma pessoa boa, mas do povo, digamos assim, afastado desse mundo mais desenvolvido, se é que se pode chamar assim, um futuro tão distópico como para o qual nós estamos nos encaminhando. Então, é aquilo que está acontecendo com a humanidade hoje. Eram e Stan escolhem Grey por ser mais bruto. Estão levando a humanidade agora, fora do filme, nós estamos sendo conduzidos a um estado mais bruto. A tecnologia está evoluindo, mas o homem está regredindo. A mente do homem, o cérebro do homem, sua capacidade de mente racional está diminuindo a cada vez mais. Então, esse paralelo que o filme faz é um paralelo com o que está acontecendo conosco. E estão colocando essas coisinhas em nós através de coisas injetáveis, ainda os chips cerebrais não entraram em ação, mas já está entrando em ação um sistema injetável, onde nós estamos entrando no processo que, quando ligado, totalmente seremos dominados. E, de certa forma, nossas funções cognitivas já estão sendo atrapalhadas por uma baixa qualidade de educação, por questões socioculturais, por questões de condicionamento da mídia que está sendo feita na nossa mente, e também porque estão nos baixando as condições cognitivas por essas substâncias que estamos ingerindo de diversas maneiras, que não cabe aqui essa discussão, porque isto supostamente é uma resenha. Então Eron escolhe Grey exatamente por causa disso, ele é praticamente a versão de um Frankenstein, de uma ideia até que o Eron representa, um ator que é o Colin Clive, que fez o Frankenstein de 1931. É muito interessante isso. Mas no corpo de um sósia de James Dean piorado, né? Porque ele tem aquele jeito de andar de James Dean meio torto, meio esquisito, meio para baixo, meio franzino, mas ele representa esse ator Colin Clive de Frankenstein em 1931, criando o seu primeiro Frankenstein, né? Então, como eu falei, então, o Grey recupera a sua mobilidade e o Eron faz com que ele assine um contrato de não divulgação, de sigilo e confidencialidade total a respeito daquilo que ele tinha colocado nas costas dele, porque era uma coisa ainda não divulgada no mercado. Depois disso, o Grey vai para casa e o Stan começa a falar com ele. Essa cena é muito interessante, porque então o homem bruto, agora cibernético,
começa a ouvir vozes na sua cabeça. Isso é outra coisa que remete para o que vai acontecer conosco em breve, com essas coisinhas que estão injetando no nosso corpo, e já vai fazer parte disso e fará parte completa quando um chip, tipo aquilo que o Elon Musk está falando, que eu acho que talvez seja mais distração do que necessidade em face daquilo tudo que estão injetando no nosso corpo, que já fará esse serviço, né? Então, o que você tem aqui é que tem passa a ser a voz na cabeça. Então, a mente humana passa a ser aquela mente de mais ou menos até 1200 anos antes de Cristo, que ouvia vozes. Essa é a fase da mente bicameral do homem. Então, as duas câmeras separadas, quando o cérebro humano não estava supostamente sincronizado entre direita e esquerda, onde tinha uma parte mais auditiva e uma parte mais visual. Então, sem a sincronização, o homem, antes de desenvolvimento correto da escrita e da fala narrativa, a narrativa que é o termo certo, onde ele se inclui presente da narrativa. Então, se você olha as tábuas sumerianas, que são as mais antigas, você vê uma narrativa sobre os deuses. Então, o homem não diz eu vi os deuses, conta histórias dos deuses. O homem não está presente, ele está narrando alguma coisa sobre os deuses. Ele passa a se incluir na história a partir de 1200 para a nossa era, né, em diante, quando ele começa então a desenvolver um novo campo de percepção, aonde se inclui no presente. Então, veja o que está acontecendo com a humanidade, está tirando o eu da narrativa e colocando o nós. Toda vez que você tem uma manipulação sociocultural da coletividade e você retira o eu da narrativa e proíbe, que é o caso agora, cada vez mais as pessoas vão entrando nisso, vão, não está acontecendo nada, não, é só para ser assim normal. Acham que nunca tem nada de mal, que todo mundo é santo no mundo inteiro, que a indústria farmacêutica é santa, que os políticos são santos, que as igrejas são santas, todo mundo é santo. Então ninguém está fazendo mal para ninguém, essa é a vontade extrema do povo, da massa que é cega e nega todas as atrocidades que estão em andamento. É uma coisa de querer ser puro, em excesso, puro demais para minha cabeça, que leva ao ponto de ser completamente idiota, porque estão nos matando, estão fazendo o que estão fazendo, e as pessoas negam, dizem que não, porque fariam isso com a gente. Essa é a velha frase que eu utilizo. Pois é. Então, o que você tem aqui é exatamente o mesmo sistema. Retirando o eu, nós estamos regredindo a humanidade para uma fase onde a mente bicameral, aquela que ouvia vozes na cabeça e narrava Deus mandando você fazer coisas tipo cortar o pescoço do seu filho numa pedra, porque Deus mandou, né? E o cara vai lá e vai cortar o pescoço do filho na pedra. Ah, não, essa é só uma linguagem figurada. Então, o que está acontecendo agora? Vai levar o seu filho, sem precisar, vacinar com uma vacina que não tem comprovação de nada a não ser efeitos colaterais extremamente danosos. Não é diferente. Então, nós estamos fazendo hoje aquilo que a voz da mente bicameral, o Deus, falava na cabeça. Então, o que você tem aqui com o Stan é exatamente a mesma coisa. Ele chega como: olá, meu filho, eu vim aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te orientar, te guiar e te dar poderes. Porque eu, Stan, sou agora alguém que, sob meu comando, você será poderoso. Esse papo aqui que você tem que entender, não foi isso que ele falou no filme, mas é isso que você tem que entender e é esse o paralelo que você tem que fazer com a história da humanidade. Então, Stan fala com Gray, com uma voz robótica, lembrando aquele HAL 9000, que é daquele filme 2001, Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, ok? Possuindo a capacidade de comandar e até mesmo aumentar o controle de Gray sobre o seu corpo, sempre que Gray der permissão para Stan fazê-lo.
Só porque eu falei bem devagarzinho assim, é quase que eu repito tudo de novo para você, é porque você tem que entender que nada daquilo que está acontecendo com a humanidade está acontecendo sem que ela dê permissão para isso. Então, tudo está sendo feito porque você está permitindo. E tudo está indo para esse processo de regressão violenta, regressão da humanidade a um estado bruto, sem expressão de si mesmo, perda de si mesmo, porque estão lidando um mundo de ilusões. Anota isso no caderninho, por final. Vendendo tecnologia como algo profético, religioso, sem ciência nenhuma, só com dogma e muita, muita fé. Porque você tem que ter muita fé hoje para entrar numa fila de vacinação. Muita fé, digamos assim. Então, Stan diz a Gray que ele vai ajudá-la a encontrar os assassinos de sua esposa. Aí ele começa a localizar nas imagens, localiza, então, quem era o assassino, só que ele já sabia quem era. Você não sabe no filme que Stan já sabia quem era, porque Stan estava envolvido com todo esse processo. Então, você acha que Stan está atuando como inteligência fantástica, inteligência artificial inteligente, e não essas coisas dos celulares que não te ajudam nunca, né? Que só atrapalham, que você pergunta uma coisa, então eles entram na conversa e nunca resolve. Não pode fazer bullying com inteligência artificial agora, como já falaram, né? Você pode ir até preso se você xingar uma inteligência artificial, que nunca te ajuda, né? Então, nessa daqui, eles supostamente começam a ajudar e faz com que Gray localize um tal de Cerc e vai até um bar. Nesse bar ele consegue localizar mais e mais deles, e até essas cenas são ruins, porque é um arrancamento de sangue desgraçado, porque o Gray não tem um bom domínio do seu corpo, embora esteja andando e caminhando, não sabia lutar, e Stan então pede para ele o tempo todo se ele pode assumir o comando do corpo dele para bater nos caras. Então ele vai, bate nos caras, mata o irmão de um, tortura o outro, até ir chegando nos pontos mais interessantes, e as imagens de rua ficam sendo gravadas, e a detetive verifica que o Gray estava sempre no local dos crimes que vão acontecendo, né, mas de cadeira de rodas, e ela fica assim, poxa, ele está envolvido nisso, só que ela não sabe como, porque ele está de cadeira de rodas e, teoricamente, ele não pode andar. Então, o Gray vai chegando cada vez mais perto de todos os caras que ele vai eliminando, até que então ele volta para casa dele e encontra a mãe dele, Pamela, desesperada para entender por que ele estava andando, o que estava acontecendo, que a polícia lá, a policial dele, estava atrás dele, o que estava acontecendo, e aí o Gray conta para a mãe tudo o que aconteceu. Nesse meio debate da mãe com o filho, o Gray até chegar a praticamente desistir de ir a mais a caça, né, do último, que é o tal de Fisk, né, para rastreá-lo e encontrá-lo. Mas o próprio Stan não quer que isso aconteça e fica estimulando o Gray a ir em frente. A Stan usa o Gray para dirigir até o tal do Fisk, causando um mau funcionamento de um carro automatizado próximo e colidindo com o carro de Cortez que o está seguindo. Então, Cortez retorna para a casa de Gray, onde Pamela está explicando a Stan a respeito disso. Nesse meio termo, Gray e Stan encontram o tal do Fisk, que revela que só foi contratado para paralisar Gray de propósito, atirou na coluna dele cervical, né, de propósito, para que ele pudesse ser implantado. Então, tudo foi realmente controlado, né? O interessante, então, a ver é que todos esses que ele foi eliminando tinham esses chips também implantados. E o Fisk tinha já várias atualizações. Significava que ele lutava ainda melhor que o Gray sobre a própria ação do Stan. Essas cenas são engraçadas porque o autômato funcionando, a expressão facial do Gray sempre surpreso, porque ele vai fazendo as coisas e ele não sabe nem o que ele está fazendo, porque não é ele que está fazendo, é o Stan dominando seu corpo, que luta com o Fisk, que já estava também
no mesmo sistema autômato, né? Então, dois autômatos lutando, só que Gray não acostumado, com o olho sempre arregalado, surpreso pelas coisas que ele estava fazendo. E o Stan dando upgrades o tempo todo no Gray, para que ele pudesse ganhar do próprio Fisk, que acaba acontecendo no final. E então é Stan que usa o corpo de Gray para matar o último que tinha o chip também implantado, que era o Fisk. Interessante então que nesse momento o Gray pega o celular de Fisk e vê as mensagens de Aaron, que é o cara da tecnologia lá, que inventou o chip, enviadas para o Fisk, e vê que foi o próprio Aaron que comandou todo o processo do acidente e do que acabou acontecendo com ele e a esposa dele. Interessante então, agora nesse momento, então ele se toca de todo o plano que foi feito sobre ele, ele vai até a casa do Aaron, que é o cara da tecnologia, e o Stan não evita isso de jeito nenhum, né? E ele chega lá sobre a arma, a mira da Cortez, que é o policial que então já tinha sacado que tinha esse rolo todo entre eles. Aí Aaron confessa como Stan o forçou a cumprir suas ordens, há muito que passou a dominar todos os aspectos de sua vida em busca de um único objetivo, que era se fundir com os humanos, né? Então se tornar humano, ter um corpo físico provisório, obviamente, até que ele pudesse criar o corpo dele. Claro que isso não está no filme, mas dá para entender. Então ele precisava de um corpo, então se utilizou de um corpo que funcionou muito bem para ele, digamos assim, eliminou todos os outros concorrentes para que ele pudesse ser o único, né? E ainda por cima queria matar também o Aaron, que era a única pessoa que poderia criar outro Stan. Aí então Stan mata Aaron e tenta matar Cortez, mas Gray luta tentando assumir o comando do seu próprio corpo, até esfaqueando a sua mão, a própria mão. Então agora é uma luta, a consciência de Gray versus a consciência de Stan. É como se fosse, e é isso para que você tem que fazer, uma luta da consciência superior versus a consciência inferior, que é o que nós temos na realidade humana, desta dualidade física, onde nós estamos tentando encontrar a síntese perfeita. Então, você tem agora que Stan consegue dominar o processo provisoriamente, então o Gray fica tentando se livrar de Stan, mas o poder de Stan sobre o corpo domina de uma maneira incrível, fazendo com que ele mate o policial e só sobra agora ele e o Gray, um corpo, duas mentes. O que acontece nesse momento? A mente de Gray não era forte o suficiente para vencer a mente física, que estava dominando a sua mente própria, mente-alma. O que Stan faz? Ele apaga a mente de Gray e o joga para uma realidade virtual. Então, Stan faz um upload. Então, ele faz uma extração da mente de Gray, levando-o para uma realidade virtual. Quem sabe você pode entender isso como uma realidade paralela, fazendo esse upload para uma outra realidade, se tornando então o único dono daquele corpo. Então ele apaga a mente de Gray e faz um upload para uma outra realidade, uma realidade paralela, onde ele encontra a esposa. Ele acorda no hospital e diz: o que eu estou fazendo aqui? Ela diz: você estava em coma, tal. Então ele acaba se convencendo, é isso que a gente não sabe, porque o filme acaba aí, se ele se acaba se convencendo por um pouco de tempo, ou se ele se dá conta de que ele foi enganado. Então isso não está no filme, acaba aí. Eu acho que seria legal esse processo de ter um segundo filme, onde ele retomasse essa consciência e dominasse de volta a tecnologia e conseguisse livrar-se dela. Mas, para isso, teríamos que ter um novo filme. Então, o que acontece aqui é que a promessa de um sistema tecnológico desse nível, inserido para os humanos, com uma inteligência artificial, vai levar, muito provavelmente, a essa direção. A primeira fase que nós estamos, que é essa fase que estão criando agora, será a fase em que eles, os donos do mundo,
os criadores dessa tecnologia, farão conosco o que eles quiserem. Se as pessoas continuarem fazendo filinha para aceitar essas coisas em seus corpos, achando que é tudo para o meu bem, né? Bobocas, que não têm noção do que estão fazendo, que é a mesma coisa que sempre fizeram ao longo de toda a história da humanidade. Então, com esses implantes, dominarão suas ações, apagarão a sua mente, instalarão sistemas em que eles instalam os dedinhos e você vai passar a agir do jeito que eles querem. Então, já fizeram isso com a humanidade, fazem sempre com esse sistema de condicionamento de massa, condicionamento sociocultural, engenharia social, agora com a engenharia genética e agora com essa fase final de uma engenharia de alta tecnologia ligada a um sistema de transmissão. 5G vai finalizar o nosso processo e nós vamos entrar exatamente nisso aqui. Aí depois, quando o senhor Elon Musk e os seus chipzinhos estiverem prontos, vai ser mais uma fase onde a única coisa que eles vão fazer é se importar com o seu corpinho e vão transferir você para um outro sistema, vão fazer um upload. Então assista também minha resenha do filme Upload, este é Upgrade, assista Upload para entender. Portanto, eu acho que todo esse meu esforço já deixou um recado para você bem importante. Se você ainda não entendeu tudo o que eu quis dizer através desse filme, tem um curso para você compreender isso, que é Reset, o grande reinício de nossas vidas, ok? Então, um abraço para você e até a próxima resenha. Tchau, tchau!